Primeira coisa que você precisa entender: existem dois tipos de texto na Bíblia. Existem dois tipos de textos na Bíblia. Existem textos que trazem verdades explícitas. Primeiro tipo de texto, que trazem verdades explícitas, ok? Segundo texto, que trazem verdades implícitas. Repetindo, existem textos que trazem verdades explícitas e existem textos que trazem verdades implícitas, ok? O que são textos que trazem verdades explícitas? Textos que trazem verdades explícitas são aquele texto que você lê e não precisa de muito esforço para entender o que aquele texto diz. Numa primeira leitura simples, gramatical do texto, você consegue entender o que aquele texto, sobre o que aquele texto está sendo falado, ok? Sobre o que aquele texto está sendo falado. Então, isso são verdades explícitas. Textos com verdades explícitas. Pastor Glaucio, dê um exemplo de textos com verdades explícitas. Texto com verdade explícita é João 3,16. João 3,16 é um texto que tem verdades explícitas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, não precisa se fazer uma hermenêutica tão profunda, né? Tentar achar a exegese de João 3,16, porque é um texto que claramente já diz o que quer dizer. Por isso é considerado texto áureo da Bíblia. Por isso é considerado o texto principal da Bíblia. Porque não requer de você muito esforço para entender. Ok? Então, existem dois tipos de textos na Bíblia. Primeiro tipo de texto, texto explícito. Segundo tipo de texto, texto implícito. O que são textos explícitos? São textos que, quando você lê, eles já trazem a interpretação, ok? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, uma pessoa que não é exegeta, não é hermenêutico, não tem profundidade teológica, ele pega João 3,16 e ele entende o quê? Peraí. Deus amou.
Tá ali, Deus amou. Deus deu. Tá claro, o texto tá claro. Deus amou. Deus amou quem? O mundo, ora. Por ele ter amado o mundo, ele deu quem? Seu único filho. Para que ele deu seu único filho? Para que pudéssemos crer nesse único filho. Qual é o resultado de quem crê nesse único filho? Não vai perecer, vai ter vida eterna. Qual é o esforço hermenêutico, exegético, explicativo que você tem que ter para entender João 3,16? Me diga! É um texto que traz verdade explícita. Não porque, talvez aqui em João 3,16, aqui no grego, fazendo uma interpretação do grego, não precisa, gente. É um texto que traz verdade explícita. É um texto que traz verdades explícitas. Ok? Então, esse é o primeiro tipo de texto. Texto que traz verdades explícitas. Segundo tipo de texto é o texto que traz verdades implícitas. Ou seja, diferente daquele texto, quando você lê, ele já mostra o que realmente quer falar, porque a verdade está explícita no texto. Texto com verdades implícitas, você às vezes faz uma leitura, mas numa primeira leitura você não entende toda a verdade daquele texto. E aí requer de você que você aprofunde, leia, medite um pouco mais naquele texto para entender realmente qual é a verdade encontrada naquele texto. Exemplo. Apocalipse 3:20. Exemplo. Apocalipse 3:20. Texto muito conhecido aí, ó. Apocalipse 3:20. Tem gente que até cita esse texto aqui, ó. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Parece que é um texto simples de se entender, como o João 3,16. Porém, muitos, por não investigarem o que o texto realmente está dizendo, aplica a interpretação do texto num grupo que o texto não está aplicando. Como assim, pastor Glaucio? Eu cresci ouvindo esse texto. Cresci nas Assembleias de Deus ouvindo essa expressão. Principalmente quando estávamos no culto na rua. Principalmente quando era culto de rua. A pessoa pegava o microfone e dizia: ouvintes, aceita Jesus como Salvador. Porque Jesus está aqui, ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando ao pecador. Ele está falando àquela pessoa não cristã, não evangélica, para que deixe Jesus entrar no coração dele, para que Jesus more. Tudo bem. Não há heresia nessa aplicação. Porém, a aplicação está colocada em um contexto que não é o contexto do texto.
Vou repetir, cuidado com esse negócio, gente. De agora eu sou teólogo. Aí tudo que você ouve, você não concorda? Isso é heresia. Isso é heresia. Cuidado. Cuidado. Tem gente que sai vomitando, chamando todo mundo de herético. Chamando todo mundo de herético. Todo mundo é herético. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque existem coisas que a pessoa fala. Por exemplo, esse texto, quando você diz para o pecador, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, você está aplicando um texto e você não está cometendo heresia, porque realmente Jesus quer morar no coração desse pecador. Então não é heresia. Porém, não é a aplicação do contexto do texto. Mas não é heresia. Então cuidado quando você ouvir um pregador, pregando uma coisa que você não concorda, você chamar ele de herege. Possa ser que a aplicação que ele está fazendo não é contextualizado com o que realmente o texto diz. Mas não há nível de você chamar ele de herege. Ok? Ok? Não há nível de você chamar ele de herege. Eu lembro de uma pastora que ela chegou com uma reunião de pastores. Disse: pastores, uma irmã pregou lá na igreja que a mulher do fluxo de sangue jorrava sangue sem cessar, que todo dia ela menstruava, todo dia ela tinha fluxo de sangue. Aí eu falei: não, minha irmã, não. É porque quando ela chegava no período menstrual dela, quando ela chegava no período de mulher dela, ela jorrava muito mais do que deveria. Você está falando heresia. Pera aí, minha pastora. Porque uma irmã trouxe uma visão do fluxo de sangue, porque para a irmã a visão do fluxo de sangue era diária e para você só era no período mensal, e que no período mensal ela jorrava mais do que devia, são visões diferentes que vocês têm e que a Bíblia não traz clareza sobre isso. São visões diferentes que vocês têm e a Bíblia não traz clareza sobre isso. Então você não tem autoridade nenhuma de chamar a outra de herege. Você não tem autoridade nenhuma de chamar a outra de herege. Porque é um entendimento seu a partir daquilo que você leu, como é o entendimento dela a partir do que ela leu, porque a Bíblia não traz clareza sobre isso. Aí ela, é porque a irmã falou heresia lá na igreja. Que heresia que ela falou? Que heresia que ela falou? Então, cuidado com esse negócio de ficar chamando todo mundo de herege, viu? Cuidado. Então, assim, qual é a verdade implícita desse texto que nós lemos de Apocalipse 3:20? Qual é a verdade implícita desse texto? A verdade implícita desse texto é que esse texto não está falando para pecador, só isso. A verdade implícita desse texto é que esse texto está falando para igreja. Ele não está falando para o pecador. Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz eu vou entrar. Ele está falando para uma igreja que estava afastada dele, que tinha literalmente colocado Jesus para fora daquela igreja. Os crentes tinham colocado Jesus para fora da vida dele. E Jesus está dizendo: ô igreja, eu estou querendo entrar, igreja. O contexto do texto não é para pecador. O contexto do texto é para uma igreja. A sétima igreja do Apocalipse.
Então é um texto que traz verdades implícitas, que na primeira leitura, se você não ler direito, você pode não achar toda a verdade que ali está. Então, existe texto que traz verdades explícitas e textos que trazem verdades implícitas. Ok? Anotou essa aí?